Começando aqui mais um talk show com vocês aqui da plateia. Muito obrigado a todos que puderam vir. Hoje nós vamos entrevistar o criador e fundador de Interlace, o novo servidor da galera que vai arrebentar com todos os outros servidores do mundo. Enfim, estamos aqui hoje no nosso programinha e aqui está ele. Por favor, entre, Flowey! É assim que se pronuncia seu nome. Sente-se, por favor. Palmas, é isso aí. Bom dia. Você, por acaso, é o Flowey, que é o criador de Interlace. Poderia me dizer brevemente um resumo de que se trata esse servidor mágico? Bem, o servidor a gente começou a planejar, o planejamento dele há um tempinho atrás, há alguns meses. E no caso, depois de algum tempo de planejamento, a gente começou a ter algumas ideias. Acho que a principal, essencialmente a atual ideia, é que, no caso, o servidor é separado em quatro ilhas principais, onde os jogadores vão estar distribuídos entre elas. No caso, as ilhas, elas são, algumas têm mais recursos escassos do que outras, e alguns recursos do próprio recursos básicos que a gente já tem aqui, alguns já não estão tão disponíveis, né? E aí dá uma dificuldade extra para os jogadores. Mas o básico é que os jogadores interagem entre si, sobrevivendo nesses lugares cada mais inóspitos e com dificuldade de acesso a certos recursos. Compreendi, muito bem. Sobre as ilhas, o que você pode dizer sobre elas? Bem, a gente já tem alguns clipes já mostrados sobre elas, e o que eu posso dizer é que são ilhas bem grandes, né? O mapa é praticamente dividido em 4 ilhas principais, sendo as ilhas da planície, as ilhas da neve, as ilhas do deserto, perdão, e as ilhas da jungle. No caso, elas têm cada um aspecto especial. No caso, as ilhas da jungle, por exemplo, é uma das mais vastas no recursos de madeira. São ilhas com florestas densas, com árvores gigantescas, que tem a principal característica de ter muita madeira bem diversa. As ilhas do deserto, elas são ilhas com uma dificuldade maior, afinal a gente só tem alguns pontos que podemos considerar oásis, que são alguns pontos com madeira, que pode ser uma região um pouco mais complicada, mas em compensação uma região com mais minérios, é uma região com alguns minérios elevados. A questão das ilhas da planície é uma ilha muito mais calma, né? A gente tem uma ilha bem mais balanceada, com algumas montanhas e vales, alguns rios, realmente muita planície. É um lugar bem pacífico e bem balanceado para a experiência do jogador. E as ilhas das neves, elas têm uma característica muito grande, que são as maiores ilhas do servidor. Elas são realmente maiores em extensão. E ela realmente pode ser um pouco monótona e um pouco difícil pela ausência dos animais. Mas que, no caso, tem um grande terreno para exploração e construção dos jogadores. Entendi. Interessante, eu adorei. Eu ouvi dizer que esse servidor possui um sistema de vidas único. Poderia me dizer mais sobre esse sistema? Exato. O sistema foi desenvolvido pelo nosso técnico de desenvolvimento, no caso, o JP. E tem um cara bem parecido com esse homem aqui, mas ele acabou desenvolvendo nosso sistema, que é um sistema bem Deve realmente... ser bem feio esse jeito. Oi, diga. O sistema ele é bem simples, ele é um sistema onde ele é baseado em alguns sistemas conhecidos aí pelo mundo afora, em que o jogador, ao acabar falecendo com seus 10 corações, aí ele acaba perdendo os seus corações. No caso... Perdendo? Como assim? Ele some do coisa? Como é que isso funciona? Não exatamente. Desculpa o atraso, ninguém me falou a hora que eu tinha que entrar, mano. Com licença, senhor, quem é o senhor mesmo? Movies, bom dia. Movies. Boa noite. Que o senhor tá... que o senhor tá aqui? Boa pergunta. Tá bom. O senhor Movies também é um participante de Interlace, para quem não está atualizado. E... cadê ele? Continue falando aí. Como é que uma pessoa perde um coração? Como é que isso funciona? Bem, no caso, quando a pessoa acaba morrendo, esse coração, ele não é realmente perdido. Ele é expelido da pessoa morta. Isso ficou bem mórbido e ruim, meu Deus. Carambolas. Mas, no caso, quando o jogador acabar falecendo, entre os seus itens dropados lá no chão, a gente também vai encontrar o item, o coração, né? O item coração, que no caso, ele é praticamente um item que, quando utilizado, te dá um coração. Uau. O que, no caso, te dá não só a possibilidade de recuperar o seu coração perdido, como também de adquirir um coração extra. Afinal, você pode simplesmente adicionar o coração mesmo dando com a vida cheia.
Entendi. Então, independente de alguém, se alguém morrer por mob, por coisa, o coração vai sair dela, basicamente. Exatamente. Não estamos limitando as mortes para jogadores, como era em alguns sistemas antigos. Já que se você Entendi. morrer, seu coração cai. Esse sistema é bem semelhante com o do Lifesteal SMP, não é verdade? Exato. Só que eu acho que a principal discrepância que a gente pode dar, né, desse sistema é que o coração, ele é um item. Então ele é um item físico que pode, sim, ser transferido de inventário a inventário, e não uma transferência direta de coração. E uma coisa também importante é que quando o jogador morre, ele não perde o coração para sempre. Entendi, compreendi. Então quer dizer que, tipo, não, eu fiz um trato com um certo jogador e tô devendo ele o meu coração. Aí eu vou lá, pulo de um lugar alto, pego meu coração e vou lá e entrego pra ele em mãos. É isso assim? Isso aí mesmo que funciona? Mais imoral que soe você comercializar um coração como se fosse tráfico de órgãos, é possível, sim. E se eu tiver com um coração completamente indefeso, o que eu posso fazer? Eu geralmente não vou poder matar alguém com um coração só. O que eu posso fazer pra dar um paliativo assim, pra tipo, putz, eu vou morrer e agora o que eu faço? Porque Bem, tem alguma coisa, né? Tem que ter, senão, meu Deus do céu, esse jogo vai ser completamente injogável, mas continua. Bem, É. em busca da gente ter esse balanceamento melhor, pra gente não ter muitas dificuldades, né, com esse negócio, e talvez, eu digo talvez, né, porque, bem, se o tráfico de órgãos, para o tráfico de órgãos não ser realmente muito abusivo, o preço, no caso, se alguém tiver com uma pouca vida, ou querer mesmo só um boost, a gente tem os corações artificiais, que nada mais são do que corações dourados, e tem a única função de adicionar corações de absorção na pessoa, em que duram 2 horas. 2 horas. Um coração de absorção que dura 2 horas, entendi. E qual seria meio que a quantidade desses corações? É um só? Você crafta ele, é isso aí? Quando você consegue esse coração artificial, você ganha 2 corações, que no caso equivalem, né, no caso, 4 pontos de vida. Entendi. E no caso, te adicionam temporariamente por 2 horas o efeito de obsessão. E no caso, pode servir como um boost ou um incentivo para que o jogador consiga recuperar suas vidas. Entendi. Mas e se eu quiser mais de 2 corações? O que eu faço? Eu pego outro, crafto outro e é isso? Não. No caso, os corações artificiais, eles têm um limite de apenas 2 corações. Se você utilizar outro coração artificial, a única coisa que você pode estar fazendo é estendendo seu tempo. No caso, resetando o seu tempo para 2 horas. Então eu não posso ter coração infinito. Não. Sem corações infinitos. Grilo, que servidor. Enfim, é muito incrível, adorei. Mas enfim, e se eu quiser... Enfim. Tá, entendi. Muito interessante essa ideia aí e tudo mais. Eu já falei isso. Mas enfim. E se alguém perder todos os corações? O que acontece? Bem, nesse caso, o jogador ele vai entrar em um modo que nós chamamos de modo fantasma. Fantasma? Exato. O jogador ele praticamente está inteiramente vulnerável. Ele vai entrar no modo aventura, o que significa que ele não vai poder interagir com a maioria dos blocos. Entendi. Itens. Ele vai estar com um efeito de cansaço, fraqueza. E isso que vai acabar limitando as ações dele, ele praticamente vai existir. Só existindo lá como um jogador. Como eu diria? Um jogador passivo. Que não pode interagir com nada. Entendi. Legal. Mas e se esse fantasma assim, se jogar assim é muito chato, o que acontece? Tipo, você vai só andar por aí, fazer o que não quiser, e aí, o que acontece? Eu vou ser fantasma pra sempre? Você pode simplesmente começar a ter sua vida inútil, sem fazer nada. Legal. Ou você pode acabar convencendo alguém, em um processo ainda não divulgado, totalmente secreto, a produzir o que nós chamamos de Orbe da Ressuscitação. E no caso, é um Orbe que tem a função de ressuscitar um jogador fantasma. Entendi. Muito interessante. Você tem gravação do Orbe, produção? Não tem? Como assim não tem? Por que não tem? Confidencial? Mas não é confidencial, o criador tá aqui do meu lado.
A gente não conseguiu gravação do tal do Orbe do Renascimento, mas tudo bem, a gente pode tentar outra hora. Aparentemente ele é confidencial. Você sabe por que isso, senhor CEO? Alguns motivos que serão revelados, mas só pros membros. Vai fazer Entendi, pergunta entendi. pra plateia, não? E como faz pra se inscrever? Uma pergunta realmente interessante da nossa incrível plateia. Diz oi, plateia. Enfim, como é que a gente faz pra se inscrever, senhor CEO? Bem, a inscrição é bem simples. É só você ir na descrição do próprio programa aqui agora, ou no Aqui nosso... embaixo? Aí embaixo, aí, ó. Aqui, ó. Aqui mesmo? Não! Aqui embaixo. Voltem! Nós vamos na Aqui descrição agora! Não! Aqui embaixo. Ah! Muito bom. Ai. Mas enfim, nós voltamos aqui, tivemos erros técnicos, nós não vamos fazer nenhuma representação física da descrição novamente, tá aqui embaixo, é só você usar o scroll do mouse. Mas como é que funciona o processo de inscrição, senhor CEO? No caso, a pessoa que deseja entrar aqui pro Interlace, ela tem só que preencher um rápido formulário. E depois a nossa equipe vai acabar fiscalizando. E depois ela passar uma pequena fila, a gente vai estar comunicando ela, ou pelo e-mail, ou pelo Discord. E no caso, depois dela ser comunicada, ela vai poder escolher entrar ou não. E ela vai estar quando ela aceitar, ela vai estar entrando no nosso servidor de Discord oficial do Interlace. Que legal, entendi. Eu acho que essas são as perguntas de hoje. Se Calma alguém aí, tiver calma aí. alguma... O que significa Interlace? Bem, uma das traduções que a gente pode dar para Interlace seria a interligação dos lugares. No caso, seria a conexão das ilhas. Bom, acho que essas são as perguntas de hoje. Se você tiver alguma pergunta, caro ouvinte ou telespectador, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu não vou descer embaixo dos comentários dessa vez, porque é meio complicado de eu voltar. Mas enfim, deixe sua pergunta nos comentários, que na segunda edição deste programa maravilhoso, a gente vai tentar responder. E se tiver segunda edição, já que nós estamos com a verba baixa. Mas enfim, obrigado por ter assistido o programa. E até a próxima!